Bom dia, bom dia. Gente, estamos na metade do mês, dia 15 de junho, hoje, domingo, iniciamos um novo tema e hoje nós vamos falar sobre saúde emocional e mental no empreendedorismo. E quem vai iniciar esse tema hoje é a nossa preciosa Juliana Maia, ou Juliana Marinato, com o subtema A prioridade do equilíbrio emocional no empreendedorismo. Então, quais são essas prioridades? É com você, minha linda, transborde nas nossas vidas. Amém, amém. Bom dia a todas. Iniciando um novo tema, né? E olha aí, vem bem direto, né? A prioridade do equilíbrio emocional no empreendedorismo, muito forte. O nosso versículo, ele está em Provérbios 16:8, que diz o seguinte: melhor é o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça, né? No mundo empreendedor, muitos acreditam que o sucesso é medido apenas pelos resultados financeiros e pelo ritmo acelerado do trabalho. No entanto, a saúde emocional deve ser uma prioridade. Sem equilíbrio emocional, podemos nos perder em um ciclo de exaustão, ansiedade e estresse, que prejudica não só nosso desempenho profissional, mas também nossa qualidade de vida, bem-estar espiritual. O equilíbrio ele é essencial para manter a mente clara e o coração tranquilo diante dos desafios diários. No empreendedorismo, a sabedoria bíblica nos ensina que o pouco com justiça vale mais que grandes conquistas feitas de maneira errada ou sem paz interior. Entender que a verdadeira prosperidade não está apenas nas riquezas materiais, mas na paz e equilíbrio emocional, nos ajuda a tomar decisões mais sábias e não nos perdermos no caminho. Deus deseja que tenhamos sucesso, mas que também vivamos em harmonia e em plena saúde emocional. Quando conseguimos equilibrar o trabalho com o descanso, o foco com a serenidade, vemos que Deus nos dá a sabedoria para gerenciar tantas pressões do empreendedorismo quanto nossa saúde mental. Gente, eu acho que na era que vivemos, em que onde a ansiedade vem tomando conta dos corações, né? Se faz muito válido a gente fazer essa avaliação, né? Do que realmente é prioridade, porque hoje as pessoas elas vivem correndo. O que a gente entende, como é que tá aí? Tô na correria, tô na correria. Já é no automático a gente dizer que estamos na correria. É tanta demanda, é tantas situações para resolver, e a gente está ali no foco de executoras, né? De fazer, de fazer, de fazer. E, e a nossa saúde mental, ela vai junto, a nossa tranquilidade, a nossa paz, porque são tantas demandas, tantas coisas que precisam ser executada, ser resolvida, principalmente quem trabalha com prazos, né? E fica muito desafiador, fica uma vida muito corrida, e aí a gente se pergunta onde está a paz? Porque você tem ali num dia às 8 horas, conforme horário comercial, e às vezes você não consegue cumprir por falta de internet ou por problema no sistema, e à noite em casa, computador, até tarde da noite para dar conta de uma demanda, né? Então, assim, a vida, aquele corre-corre, e às vezes você literalmente deixa de viver para dar conta, né? E aí, no final das contas, qual vai ser o saldo dessa sua correria, né? Você deixa de fazer um almoço, não, hoje eu não vou almoçar em casa porque tenho demanda no trabalho, tenho um cliente para atender, tenho uma entrega para fazer, então você perde um momento à mesa com sua família por conta de um trabalho. Passou o dia todinho, não deu conta, chega em casa, tá ali esposo, tá ali filho. Aí você, não, não, deixa a mamãe quietinha aqui, que a mamãe ainda tem coisas para fazer. Vai lá no computador, daqui a pouco o filho já dormiu, o marido já dormiu e você segue ali na sua demanda. Então, qual vai ser o saldo? Qual é a lógica de você viver uma vida assim, nessa correria?
e você perdeu o essencial, né? Que é a convivência, é o real com o filho, com o esposo, com mãe, seja com quem você convive, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, ah, não, porque eu trabalho o dia todo, de noite trabalho mais, como se isso fosse um prêmio, como se isso fosse uma vantagem. Gente, a nossa vida, o nosso eu, como eu tenho uma maravilhosa aqui nesse grupo, que 5 horas da manhã está na academia, se permite, né, se cuidar. E quantas no nome, em nome do trabalho, ah, não, eu não tenho tempo, então, tipo, abre mão até da própria saúde física, da saúde emocional em conta de cumprir demandas, de bater metas. E às vezes as metas elas são altíssimas e a pessoa às vezes gira quase 24 horas em função, né? Então, onde é que fica o seu descanso, a sua paz e a sua leveza? Esses dias eu ouvi algo que me deixou muito reflexivo e é sempre para o nosso aprendizado, que quando você não está em paz é porque está faltando Jesus no seu coração. Porque quando o seu coração está preenchido de Jesus, não há espaço para ansiedade, não há espaço para medo, mas para que ele viva no seu coração e você tenha essa conexão e não perca a paz, você precisa de intimidade. E às vezes a gente abre mão até da intimidade com o Senhor, do momento da leitura, do momento da oração, porque tem alguma coisa para fazer, tem algo para realizar, tem um prazo ali para cumprir, que é empreendedorismo, é quem trabalha com pedidos de produtos. Ah, o site vai fechar, ou então entrou um produto em promoção, eu preciso pegar antes que esgote. Então, assim, é sempre uma correria. E aí, depois você está ansioso, você está exausto, cansado fisicamente, emocionalmente, e você perde a sua paz porque você perdeu a sua conexão com o Espírito Santo, você perdeu a sua intimidade com Jesus. Então, a partir do momento que tirou a tua paz, pode voltar a duas casas e ir lá pegar na mão de Jesus e dizer: Jesus, me perdoa, porque sem ele a gente não vai ter essa paz. Sem essa conexão completa com o Senhor, a gente não vai ter a paz que a gente precisa para seguir em frente, né? E em relação à correria, Deus ele não nos fez com propósito para a gente viver correndo. Isso não é o propósito do Senhor para nossas vidas. A gente tem coisas a cumprir, missões, propósitos, mas correria não está escrito lá, não. Inclusive, é algo que fique para a gente refletir. Jesus, ele tinha o mundo inteiro para salvar, mas Jesus não andava correndo. Jesus não andava desesperado. Jesus não andava, não, eu tenho que levar a palavra aqui, eu tenho que levar. Não, Jesus era um passo de cada vez. Nem para salvar Lázaro, Jesus correu, gente. Foi lá chegar dias depois, as irmãs de Lázaro chateadas que se Jesus tivesse largado o que ele estava fazendo e voltado, teria salvado Lázaro, né? E chegou, Lázaro estava morto. Então, assim, Jesus tinha o mundo para salvar, não dava correndo. E por que que a gente tem que viver nessa correria? E aí, as consequências a gente já sabe, ansiedade, e às vezes a gente não vai realmente dar conta, aí vem a frustração, vem a inquietação e a falta de paz, de espírito, de tudo. Então, a nossa prioridade é a nossa paz, é a nossa tranquilidade, é a gente entender que a vida não é uma correria. Então, a gente tem que alinhar o que a gente realmente precisa fazer, o que realmente é urgência, o que pode a gente fazer depois e a gente conseguir ter leveza na nossa profissão, no nosso empreendimento, independente do segmento, né? A gente tem que ter esse entendimento, porque às vezes a gente toma tanta obrigação para si e coloca ali, não, eu tenho que fazer isso hoje, antes do apagar das luzes, isso aqui tem que estar pronto, mas a gente não tem o controle da nossa vida. Falta uma energia, cai a internet, o sistema trava e você não vai conseguir. Mas se você não conseguir, tá tudo bem. Só que a gente não aceita que a gente não dê conta, que a gente não cumpra, que a gente não bata a meta. E isso vai nos desgastando. E no final das contas, a vida passou, a gente viveu nessa correria, o que que a gente desfrutou, o que que a gente aprendeu, como está a nossa saúde, literalmente, né? Não temos mais a juventude, não temos mais os momentos para curtir,
A vida passou, simplesmente. Então, assim, isso é muito real, é muito forte para, principalmente se a gente entende o nosso propósito nessa vida, né? As nossas ações têm que estar baseadas nos nossos propósitos, se for família, se for na igreja, se for o profissional. Então, assim, tudo tem que estar alinhado, não pode ser desse jeito desorganizado, desordenado. Então, o autoconhecimento, ele tem que ser em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que entender os nossos limites, o limite do nosso corpo. Às vezes a gente trabalha 12 horas, 14 horas. Gente, tá certo isso? Pode ser dessa forma. Então, o desgaste, ele é muito grande. Então, a gente não vive uma vida, a gente passa uma vida, né? Então, no meio da correria, quantas vezes a gente deixa de dar um abraço no filho, de dar um cheiro, de fazer um carinho, de, sabe, de viver, de ter esses momentos de leveza por conta de obrigações. Então, a gente tem que reavaliar nossa rota realmente. E isso ela tem que ser quase que diária, porque às vezes a gente faz isso no começo da semana. E quando é lá por quinta, sexta-feira, que ainda está faltando muita coisa, a gente já começa a atropelar, já começa a comer com o prato na frente do computador, já começa, às vezes, nem tirar o horário de almoço e emenda final de semana. Então, começa a doer a cabeça, começa a vir uns mal-estar, o corpo começa a dar os sinais, né? Então a gente tem que ser muito, muito vigilante em relação a isso, né? E aqui tem um exercício prático, né? Que é o seguinte: é uma autoavaliação diária, né? Que a gente tem que reservar de 5 a 10 minutos para se conectar consigo mesmo e se perguntar: como estou me sentindo emocionalmente? Quais pensamentos ou sentimentos têm dominado o meu coração, né? A gente tem que orar pedindo discernimento ao Senhor, né? A gente tem que apresentar nossas preocupações e sobrecargas a Deus, pedindo sabedoria para identificar o que realmente importa e para saber dizer não quando necessário, porque às vezes a gente diz não, não diz não para os outros, né? E a gente diz não para a gente. Às vezes, a Lúcia usa um termo aqui que é muito real, né? Onde tem o sobrecarregado tem o folgado, né? Então, assim, uma pessoa tá cheia de demanda e o outro tá de boa. Então, a gente tem que saber dizer não. A gente tem que impor nossos limites. Não, eu não consigo fazer mais isso. Me dá um tempo. Na segunda eu faço, na terça eu faço, mas hoje eu tenho essas demandas que eu tenho para cumprir, então eu não consigo fazer mais isso. E a gente tem que ser claro, a gente tem que ser objetivo. Ah, tu consegue fazer isso aqui? Não, me desculpa, eu não consigo. E tá tudo bem, gente. A gente não tem que simplesmente receber uma demanda e dizer, não, não, deixa aí que eu vou fazer. A gente vai se sobrecarregar, a gente vai desgastar o nosso emocional e às vezes a gente nem consegue. Então, vamos aprender sim, dizer não, se posicionar, ter clareza e sem medo de chatear, sem medo de magoar. A gente não nunca esquecer que nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Então, não adianta a gente se sobrecarregar para tirar a carga de alguém. Então, vamos medindo essas cargas, vamos verificando o que realmente é nossa obrigação e seguir com leveza, né? Estabeleça limites saudáveis. Pense em como você pode organizar seu dia para que o trabalho não invada todos os espaços da sua vida. Considere pausas regulares e horários para cuidar de você e de sua família. Gente, isso é essencial. E muitas vezes a gente negligencia. A gente, não, eu tenho isso aqui para fazer, então beleza. Ah, tem um compromisso familiar? Ah, não, vai lá que eu vou aqui ficar fazendo essas coisas. Vai lá, leva a criança no parquinho, leva a criança para tomar o sorvete, vai jantar só vocês dois. Quem nunca, né? Dizer, não, porque eu preciso cumprir isso aqui. Realmente, será que a gente precisava cumprir aquilo naquele horário? A gente não poderia ter deixado para depois? Ou era só o orgulho falando mais alto e dizendo, não, eu tenho que fazer isso aqui porque eu tenho que dar conta dessas demandas. Eu estou falando isso com propriedade porque eu era essa pessoa que tinha esse orgulho de dizer, não, se eu tenho hoje 10 demandas a fazer,
no final do dia eu vou dar tique nessas 10 demandas, eu vou resolver. Não importa o que aconteceria, eu ia dar conta das 10 demandas, porque estava ali anotado, eu tinha que cumprir. E isso estava adoecendo a minha mente até eu ter uma crise de choro 10 horas da noite, desesperada, achando que eu ia morrer, me sufocando, e tive que acionar o Beck aqui para oração via telefone, horas aí no telefone para poder me acalmar e entender que eu não preciso dar conta de tudo e que a minha prioridade não era essa, que a minha saúde mental e emocional estava indo embora, o des os desgaste físico e emocional estavam altíssimos e estava adoecendo o meu corpo físico. Dores de cabeça constantes, mal-estar, crise de choro, medo, nervosismo de eu estar me tremendo, o corpo tremendo, como dizem. As carnes do meu corpo estavam tremendo de tão ansiosa, nervosa. O telefone tocava, eu já ficava com medo de ser mais uma demanda do nível impossível eu ter que resolver. Chegava a mensagem, eu já olhava, meu Deus, o que é que essa pessoa quer? E, tipo, era muita coisa. E isso estava me adoecendo, então é por isso que eu estou falando aqui com propriedade, que a gente tem que impor os limites e dizer não faz parte, se organizar e ver o que é prioridade faz toda a diferença e determinar esses limites, limites saudáveis. E a conexão com Deus, né? A oração e a leitura bíblica é um hábito diário para renovar nossa mente e receber a paz que só Ele pode dar. Gente, quantas vezes a gente abre a Bíblia, né, para ler, seguir um estudo, e a gente vê Deus falando claramente com a gente, como a gente tem clareza diante do nosso cotidiano, né? A Bíblia, assim, ela é sempre atualizada, né? A gente está ali vivendo um contexto, vivendo uma situação, e quando a gente vai abrir a Bíblia, é tão real, né? Como o Espírito Santo fala com a gente, como ele cuida da gente, isso é incrível, isso é maravilhoso. E procurar suporte quando necessário, né? Reconhecer que não precisa carregar tudo sozinho é um sinal de força, não de fraqueza. Procure aconselhamento espiritual, profissional ou emocional se sentir que o peso está grande demais. Gente, aqui no Instituto a gente costuma dizer que nós somos feijão branco, que a gente não aguenta pressão. Então, quando começa a pesar, a gente já corre, já grita e diz que está doendo, que está apertando para porque a gente precisa de um suporte, né? Então a gente tem aqui um grupo para se ouvir, para aconselhar, e eu acho isso incrível, né? Então esse reconhecimento aí, que para mim foi intitulado de fraqueza, que eu estaria assinando o meu atestado de fraqueza, abrindo mão das minhas demandas, para mim eu reconheci como um atestado de força, de entendimento, de auto-amor, de auto-acolhimento, e que eu não ia me matar por conta de demandas que eu não daria conta. Então, assim, para outras pessoas, é fraca, tá abrindo mão, tá chorando, tá isso. Não, para mim, hoje eu tenho esse entendimento, porque eu tenho a convicção da minha identidade, de quem eu sou, das minhas prioridades, do que eu preciso, do que eu não preciso, e o que é importante na minha vida. Então, assim, o que vão descrever de mim é o que a pessoa imagina, o que a pessoa vê, mas Deus me conhece e eu me conheço. Então tá tudo bem, a gente deixa fluir e segue sem medo, segue em paz, que é o mais importante, né? Então é isso, meninas, que a gente tenha esse entendimento, né, dos nossos limites, do que a gente tenha responsabilidade com o nosso corpo, que a gente tenha responsabilidade com a nossa mente e que a gente está aqui para viver o extraordinário, não passar uma vida, né, que o nosso sucesso ele não é medido pelos nossos bens materiais, o nosso sucesso não é medido pelas grandes conquistas, né? Hoje a gente vê aí casarões cheias de dinheiro, de riqueza, mas vazias da presença de Deus, vazia da harmonia, da convivência real. Então, assim, antes de qualquer coisa, é Deus, é a gente ter essa certeza, a convicção do amor de Deus por nós,
da gente estar conectado, da gente estar em paz, da gente estar com leveza. E é melhor a gente com pouco e ter tudo isso, né, do que estar cheio de riquezas e vazias, com crises de ansiedades, com depressão e com todas essas outras coisas, né? Então, o autoconhecimento, ele é um ponto de partida para todas as áreas da nossa vida e jamais, jamais, jamais esquecer que tem um lugarzinho especial, exclusivo, que tem que ser alimentado diariamente, que é do nosso Senhor. Diariamente, não é só no começo da viagem, no final da viagem que a gente faz essa conexão com o Senhor, é durante o dia todo, é na hora do café, é na hora do almoço, é no jantar, é no lanche da tarde, em todos os momentos ele está ali presente do nosso lado, e a gente tem que fortalecer essa oração, essa unidade, que é isso que vai trazer verdadeiramente a nossa paz e a leveza para tudo que a gente precisa fazer. Amém? Então vamos fazer uma oração para finalizar. Senhor Deus, reconheço que no meio das pressões e desafios do empreendedorismo, preciso da tua paz para manter a minha saúde emocional e mental. Dai-me sabedoria para priorizar o equilíbrio, força para dizer não ao que me faz mal e humildade para buscar ajuda quando necessário. Que eu possa prosperar em todas as áreas da minha vida, sem perder a serenidade e a justiça que vem de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. É isso.